Mas tá bom, meus irmãos, sejam bem-vindos. Uma boa noite aí a todos os irmãos. Aqui para Icoraci, tempo frio. Frio para o paraense, né? Para o Uruguai e para o italiano não, nem chega perto. Mas aqui para nós já dá vontade de dormir. Mas tá bom, nós vamos iniciar, tá? Essa aqui vai ser a nossa quarta aula aqui com o pastor Paulo Seixas, tá? A história de missões, tá ok? Vamos orar nesse momento e depois já passo aqui para o nosso querido pastor Paulo Seixas, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela chuva, ó Deus, que é bênção do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nada está fora do teu controle. Tu és soberano sobre todas as coisas. Por isso nós adoramos o Senhor. Queremos te pedir nesse momento, pelo tempo aqui com o pastor Paulo, estudando sobre a história de missões, aprendendo como o Senhor tem se manifestado através da história, na área missionária, Senhor. Que esse tempo aqui seja um tempo abençoado para cada um e que possamos ser despertados, ó Deus, para a obra do Senhor, para missões. Louvamos o teu nome e colocamos esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Pastor Paulo, pode ficar à vontade, Deus te abençoe. Estamos por aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos pela presença. Nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a história de missões, né? E hoje nós vamos ver mais um pedacinho dessa história, que é muito interessante, e eu estou aprendendo muito, vendo os exemplos, e através da história nós aprendemos. Hoje nós enfrentamos muitas críticas, recebemos muitas críticas, né? A igreja recebe muitas críticas por causa do que aconteceu durante a Idade Média. Nós mostramos aquele gráfico na semana passada sobre as nossas idades, né? As nossas eras, como está dividido aí o período da pré-história, né? O período da antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e assim por diante. Então, durante esse período da Idade Média, houve muitas aberrações por parte da igreja, né? Até naquele momento era a igreja. Depois do século IV, e aí já se chamava Igreja Católica Apostólica Romana. Mas era a igreja cristã, e muitas coisas aconteceram naquela época, a partir da igreja, daquele período sombrio, que nós vamos continuar falando hoje sobre esse período, né? E hoje nós recebemos muitas críticas. Agora, nós sabemos que esse não foi o problema da igreja. O problema é que as pessoas que entraram, né, na igreja, os líderes, não seguiram os princípios bíblicos e fizeram realmente muitas coisas desagradáveis, coisas que não eram corretas, coisas que não estão na Bíblia. E nós devemos estar sempre prontos e preparados para responder àqueles que pedem razão da nossa fé, como diz a palavra de Deus, né? Eu geralmente respondo para algumas pessoas da seguinte maneira. Por exemplo, só uma ilustração. A política é uma coisa ruim? Obviamente que a política não é uma coisa ruim. Mas
na maneira como os políticos se comportam, né, com a corrupção, com mentira, com falsidade, muitas coisas ilegais. Então, a gente acaba dizendo que a política não é para o crente, né? A política não é lugar para o crente. E se a gente assim pensar bem criteriosamente, é um ambiente que nós não queremos estar, né? Mas não é que a política seja ruim, mas a maneira como as pessoas, os políticos se comportam, isso sim se torna uma coisa ruim. E aí eu não quero estar no meio, né, desse antro de corrupção, de maldade, de imoralidade, etc., né? Quando um policial se comporta mal, não é a polícia que se comporta mal, é o policial, né? Então, geralmente, quando alguma coisa acontece em relação à igreja, alguém causa um escândalo, então o nome da igreja é que leva a fama, né? Diz, a igreja, olha o que a igreja está fazendo, né? Na verdade, não é a igreja, é fulano, é ciclano, assim por diante. E durante esse período que nós estamos estudando agora, foi um período que aconteceu exatamente essas aberrações, né, dentro da igreja. E eu gostaria de começar o nosso tempo de hoje fazendo um pequeno resumo, né, um sermãozinho, vamos dizer assim, de um texto que nós utilizamos ontem à noite, inclusive, no culto aí da Igreja do Bairro Jardim, que eu tive a honra de ser convidado, né, para levar o estudo da Palavra de Deus, e nós usamos um texto bíblico lá de 2 Coríntios. Deixa eu ver, eu acho que eu não estou compartilhando a tela ainda, mas eu já vou compartilhar aqui. Deixa eu ver onde está. Entrou aí? Ok. Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Hoje eu fui mais rápido, né, do que outra vez. Então, olha, vamos ler. Você tem a sua Bíblia aí, ou mesmo olhando aqui na tela mesmo, né, se for possível. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, também para nós, evidentemente para nós, né? Então, a palavra de Deus diz assim, ora, tudo provém de Deus. E tudo é tudo, né? Não dá para tirar nada. Tudo é tudo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, né? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, esse texto aqui, para mim, ele é muito importante, porque mostra o que nós somos. A Bíblia, ela abre o jogo, vamos assim dizer, né, mostrando quem somos, a nossa identidade como cristão. Não é apenas uma questão de religiosidade. Nós temos no mundo muitas religiões, e todas as religiões dizem que elas estão certas, né? Aqui nós temos a palavra de Deus falando quem nós somos. Essa é a nossa identidade, né? Então, o apóstolo Paulo nos dá esse pequeno esboço aqui. Eu gosto de destacar
três verbos. Aqui tem dois até que está destacado de cor amarela. O outro eu não destaquei. Mas nós temos aqui, primeiro, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. É uma dádiva de Deus. Ele deu para nós, cada um de nós, cada um dos seus seguidores. Ele doou de presente, de graça, por causa da graça dele. A graça de Deus é algo que nós não merecemos, mas ele nos dá. Nós não merecemos nada, mas tudo que Deus nos dá é por causa da graça dele. Eu não tenho mérito nenhum para receber qualquer coisa de Deus, mas por causa da graça dele, ele nos deu, ele nos dá. Paulo disse lá para os Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. É pela graça. Então, devemos reconhecer isso na nossa vida. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Essa palavra, ministério, que vem da palavra ministro, uma das palavras da língua grega é a palavra operetas, ou operetas, não sei pronunciar corretamente, mas indica o trabalho de um operário, aquele que opera, aquele que trabalha, aquele que se esforça. Trata daqueles remadores antigos, dos antigos navios, que não tinha motor ainda naquela época, mas eles eram remadores. Os escravos eram remadores. E eles se esforçavam para remar, e quando havia um combate, uma luta entre vários navios, eles tinham que remar muito fortes. E eles estavam acorrentados, eles apanhavam, inclusive, eles eram chicoteados para remar com bastante força para conseguir alguma coisa. Então, essa palavra é muito importante para nós. Deus nos deu esse ministério. Então, nós vamos nos esforçar, nós vamos fazer o trabalho com toda a dedicação, com todo o zelo, com todo o esforço. Para quê? Para reconciliar as pessoas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, o verbo aí está no pretérito perfeito, Algo que aconteceu no passado e foi assim. Ele deu, não é que ele dava e tirava, mas ele deu. Uma coisa que aconteceu e está em nós, e esse é o nosso, o presente, que Deus nos deu. O segundo verbo é o verbo confiar. Você entende bem o que é a palavra confiar, ele nos confiou a palavra da reconciliação. A Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de reconciliação. Então, ele também nos deu essa palavra. O nosso lema da Igreja dos Irmãos é toda a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Então, nós seguimos as Escrituras, nós ensinamos as Escrituras, nós vivemos pela palavra. É a palavra do Senhor que nos orienta como nós devemos viver. Então, ele nos confiou essa palavra, ela está em nossas mãos. Para quê? Para que haja reconciliação. Ele nos deu e também ele confiou. E o terceiro verbo aqui, que eu quero destacar, não está no tempo passado, não está no pretérito perfeito, está no presente, presente do indicativo. Somos embaixadores. De sorte que somos embaixadores. Mas nós não somos embaixadores porque nós queremos ser embaixadores. Porque eu acho que eu posso ser embaixador. A gente sabe o que é um embaixador, não preciso explicar isso, A gente entende o embaixador, aquele que é representante de um outro país, de uma outra nação, tem um presidente, acima. Nós temos a nossa pátria celestial.
Senhor Jesus é o nosso comandante. Nosso Deus é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis. Então, nós somos embaixadores de uma pátria celestial, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos embaixadores porque nós estudamos num seminário, porque nós fizemos o ITG, porque a gente estudou numa universidade, fez curso de teologia, nada disso. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, Ele que nos capacita para sermos embaixadores. Então, nós somos embaixadores. Ele nos deu o ministério da reconciliação e ele nos confiou a palavra de reconciliação, então nós somos embaixadores em nome de Cristo. Não importa a nossa posição social. Lembra como os vikings foram conquistados através dos escravos, cristãos escravos que foram levados para a escravidão e lá eles pregaram a palavra de Deus aos vikings, e houve aquela mudança muito grande na vida daquele povo. Vimos isso já em aulas passadas. Então, para a gente entrar no clima, né, desse momento, desse período missionário, esse período sombrio, lembrando que nós somos embaixadores, que nós temos esse ministério, está em nossas mãos. Geralmente nós achamos que é o pastor que tem esse ministério, que é o diácono que tem esse ministério, é o professor da escola dominical, é aquele missionário profissional. Não, isso é o ministério de todos. Quando a igreja entender isso, que o ministério é de todos, então nós vamos realmente fazer um trabalho mais eficaz, um trabalho mais consistente, e Deus está nos dando essa oportunidade enorme, inclusive agora, nesse momento de pandemia, nós temos o privilégio de levar essa palavra de reconciliação para muitas pessoas, né? Mundo inteiro. Nós temos esse privilégio. Então, nós vamos dar continuidade à nossa história de missões, aula número 4. Me perdoem porque eu havia entendido, não sei porque eu entendi, que a nossa aula ia até 10h30. Veja só a minha cabeça, né? 10h30, mas na verdade é 1 hora antes. O Ricardo já me passou isso, então eu estou aqui já cronometrando o tempo para que a gente não fique muito cansativo, né? Então, nós vamos lá, história de missões. Ainda dentro desse período sombrio, o que nós percebemos? Que o inimigo, o diabo, que é o nosso adversário, ele anda aí de redor, procurando nos desanimar. Ele procura nos desanimar. Ele procura desfazer aquilo que nós cremos. Lembra que foi lá no Éden, assim, o diabo disse para a mulher, olha, não é assim, não é bem assim como Deus falou. Olha, prova, né? Vê como é diferente, você não vai morrer, você vai ficar inteligente, quer ver? Vai lá. Foi a mesma coisa que Satanás falou para Jesus lá no deserto, né? E tentando aquelas 3 áreas, concupiscência dos olhos, né? Concupiscência da carne e soberba da vida. Olha, o fruto é gostoso, né? Dá entendimento, né? E você vai né, ter muito conhecimento. Foi assim que aconteceu, assim que acontece, e o inimigo continua agindo dessa maneira. E naquela época, depois daquele período dos apóstolos, né, entrando logo nos primeiros séculos, 2º, 3º, 4º século, o inimigo estava trabalhando fortemente para desmotivar, desmoralizar, né, desanimar os cristãos. E, realmente, a igreja cometeu
grandes atrocidades naquela época. Não propriamente a igreja, como eu já expliquei aqui, mas aquelas pessoas que assumiram a liderança da igreja. Então, o diabo resolveu solapar a fé dos crentes, introduzindo ideias estranhas, aquele fogo estranho, né? Ideias estranhas ao Evangelho de Cristo. E Deus não aceita essas coisas. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Primeiro, porque Caim tinha um coração endurecido. Caim não adorava a Deus como seu irmão Abel fazia. Então, o Senhor não aceitou aquela oferta de Caim. E não pela oferta em si, mas pela pessoa que estava oferecendo. Então, o diabo ele é muito astuto, nós sabemos disso. Então, alguns crentes começaram a acreditar que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Precisava dar uma ajudinha, né? Precisava fazer um esforçozinho para alcançar a salvação. E nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, né, na cruz do Calvário. Isso agradou a Deus, esse sacrifício, né? E através de Cristo, pela morte de Cristo, nós somos salvos. É pela graça, não é pelas obras, porque se for pelas obras, nós vamos nos vangloriar, né? Eu aceitei Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, portanto, Deus vai ter que me dar um cantinho lá no céu. Mas não é assim. Né? Mas, nessa época, o diabo fez com que as pessoas acreditassem nisso, né? Que elas precisavam dar uma ajudinha. Então, as obras foram acrescentadas à fé para alcançar a graça de Deus. Não era suficiente confiar em Cristo, ter uma vida piedosa, ter uma vida de intimidade com Deus. Era preciso fazer alguma coisa, era preciso fazer um sacrifício, como era feito lá no Antigo Testamento. Mas o sacrifício Cristo já fez por nós. Então, o que aconteceu? Alguns falsos pregadores entraram sorrateiramente nas igrejas. Levando as pessoas a um comportamento totalmente diferente daquele que a Bíblia ensina. Então, eles transtornaram o verdadeiro Evangelho de Cristo, distorceram o Evangelho de Cristo. Então, havia uma ganância pelo poder. A igreja estava avançando, como nós já vimos, através dos problemas, ou apesar dos problemas, a igreja estava crescendo, estava alcançando vários povos, saiu ali do Oriente Médio, foi para a Ásia, para a Europa, já estava ali praticamente toda a Europa evangelizada. Então, isso levantou a esperteza de alguns líderes. E os governantes ficaram temerosos pelo avanço da igreja. Como nós vimos na outra aula, eles não queriam perder o poder. Então, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2, é um texto que fala que o ministério pastoral, a liderança cristã, não deve ser de uma forma gananciosa. Não é pelo espírito de poder, não é para ganhar dinheiro, não é por ganância, né? Mas é de uma maneira humilde, de uma maneira que agrade a Deus, não é por força, não é pela violência, é pelo Espírito do Senhor, como diz lá no Velho Testamento, já fala sobre isso, né? Mas o Senhor quer que nós façamos esse trabalho de uma maneira tranquila, né? E sem essa arrogância, sem essa altivez, mas por obediência mesmo. Então,
você pode olhar na sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Deixa eu achar aqui, estou procurando aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz a palavra do Senhor, ela diz assim. E agora, eu estou usando uma versão, a versão, nova versão transformadora, né? Mas é o mesmo sentido de outra versão. E agora, uma palavra aos pastores, uma palavra aos presbíteros. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, aliás, o rebanho que Deus lhe confiou, com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Mas vamos ler o versículo 3 também. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Então, temos aqui uma orientação bíblica muito importante. Então, o que aconteceu naquela época é que o inimigo tirou essa qualidade, vamos dizer assim, da liderança e colocou pessoas, né, que não tinham a liderança, a qualificação espiritual para liderar, né, os irmãos. E aí nós entramos aqui no século IV, no quarto século, com essa figura muito conhecida, né, a figura de Constantino. Nós já conhecemos um pouco, já mencionei um pouco em outra aula sobre esse homem, Constantino. Constantino, ele era um comandante militar e ele estava atuando na região de Bizâncio, né, onde veio o Império Bizantino, né, estava lá em Bizâncio, e ele ascendeu o poder, né? Ele é um homem que quis o poder. Houve até aquela separação, né, do Império do Ocidente, o Império do Oriente, aqui Constantino estava na parte mais oriental, o Império Ocidental estava sediado em Roma, e Constantino lá em Bizâncio, que depois recebeu o nome de Constantinopla. Então, esse Constantino, ele fez uma declaração de que todas as pessoas do seu império eram cristãs. Elas não passaram por nenhuma experiência de conversão. Mas ele declarou: todos aqui no meu império agora são cristãos. E ele se autodeclarou cristão sem passar pela experiência de uma conversão verdadeira. Então, a conversão que está entre aspas aqui não foi uma conversão legítima. Por que a gente pode afirmar isso? Porque a Bíblia mesmo diz que pelos frutos nós conhecemos quem é a pessoa que é convertida, né? Pelos frutos os conhecereis, aqueles que são verdadeiramente meus discípulos, disse Jesus. Mas o que o Constantino fez não demonstrava fruto de uma vida transformada. Ele fez muitas coisas boas. Constantino fez pelos cristãos, por exemplo, ele acabou com a perseguição por um período de tempo. Houve uma paz, né? Não havia perseguição no seu reinado, lá no seu império. Então, foi uma coisa boa. Então, Constantino, ele se apaixonou por uma mulher cristã e, claro, que ele quis
agradar a sua esposa. Conta a história que Constantino teve uma visão, teve um sonho. Ele sonhou com uma cruz vermelha e que onde ele lutasse com aquela cruz vermelha, aquele símbolo, né, a cruz vermelha, ele seria vitorioso. Então, aquela cruz vermelha foi o símbolo que o Constantino usou para lutar contra os seus inimigos. Então, uma hierarquia foi formada e Cristo foi destronado. E Constantino foi entronizado como o cabeça da igreja. Ele era o líder da igreja. Então, muitas coisas que hoje tem na Igreja Católica veio dessa época, que Constantino começou a introduzir alguns elementos dentro da igreja. Então, 325, Constantino fez uma proposta naquele concílio, né, o concílio de Nicéia. Ele propôs a união da igreja com o Estado. O que nós entendemos dentro da nossa confraternidade de igreja dos irmãos é que todas as igrejas, cada igreja dos irmãos é uma igreja autônoma. Ela não é governada pelo Estado. Ela não é governada por um credo. Ela não é governada por uma convenção. Ela não é governada por qualquer outra entidade. A Igreja dos Irmãos é autônoma. Então, as igrejas são autônomas e elas se unem através do que nós chamamos de uma confraternidade de igrejas. Aquela relação de interdependência entre as igrejas, coisa que o nosso presidente da convenção tem enfatizado bastante, né, irmão Ivaldo Trindade. E é isso mesmo. Nossa igreja, embora seja diferente, né, a liturgia da nossa igreja pode ser um pouco diferente da outra igreja dos irmãos. Igreja dos irmãos no Brasil, bem diferente da igreja dos irmãos na África. Então, nós vamos ter essas diferenças. Mas as igrejas são autônomas, né? Então, como é que o Estado vai governar a igreja? Mas Constantino ligou a igreja ao Estado. Então, aí já começa a haver problemas. Houve aquela centralização de um governo religioso. E, aos poucos, assim, a igreja foi se afastando dos princípios básicos da palavra de Deus. E também o que ele estabeleceu naquele concílio é a criação de um tribunal religioso mais elevado. Ignorem aqui nem a criação, porque eu fui dividir o texto para ficar melhor, para visualizar, mas a ideia é essa: criou um tribunal religioso, ou seja, um tribunal de pessoas líderes da igreja que iriam julgar as pessoas, e muitas vezes julgou erradamente, né, e até condenava à morte. Foi terrível, né? Houve aquela ideia: não vem pelo amor, vem pela dor. Você não quer se converter, você não quer ser batizado como cristão, então você vai passar o fio da espada. Isso foi terrível, né? A criação de um tribunal. Aí a gente vai lembrar da Santa Inquisição, que é uma outra parte já da história da igreja, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas o que aconteceu nesse concílio de Nicéia é que essas coisas foram aprovadas, mas muitos cristãos não aprovaram. E esses cristãos que não aprovaram, eles continuaram preservando aquilo que era o ensinamento dos apóstolos. Mas então, esses foram perseguidos. Então, eles saíram. Mas nesse concílio aconteceu aqui foi a criação do credo niceno, né? Eu me lembro quando, há muitos anos atrás, a gente teve que decorar isso na escola. Tinha aula de religião
né, e o padre era o professor, estudava, naquela época era o primário, né, isso faz muitos anos, a gente tinha que decorar o credo niceno, e depois a gente teve que decorar outros credos. E como nós vimos na aula de história da igreja, dos irmãos, né, com o irmão Ivaldo, a igreja ela não está assim dependendo dos credos, né? Mas esse é o credo niceno. Mas é bom a gente conhecer, né? Vou ler aqui o que diz esse credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o único, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Aí, creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão de pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Então, esse foi o credo niceno, né, que muitos conhecem, só para a gente relembrar aqui. Então, alguns anos depois, 416, houve a introdução do batismo de crianças. Até então, as crianças não eram batizadas. Então, qual era a ideia? De garantir que essas crianças ficassem na igreja. Né? Então, consequência inevitável desta nova doutrina, né, e lei, as igrejas foram rapidamente se enchendo de membros inconversos. Então, para ser membro da igreja, era ser batizado, simplesmente. Se é batizado, pronto, é membro da igreja. Claro que os membros da igreja são batizados, devem ser pessoas batizadas. Mas, naquela época, não batizavam crianças. Então, veja, no século V, então, as crianças começaram a ser batizadas. Então, os grandes interesses espirituais do reino de Deus caíram nas mãos de um incrédulo, alguém que tinha um poder temporal. Agora, imagina essa situação, né? Por essa razão que eu falei no início da questão da crítica que se faz contra a Igreja na Idade Média. Mas por que aconteceu? Por causa desses líderes inconversos, líderes descrentes, líderes desqualificados. Então, hoje, por exemplo, o que é que nós pregamos, Igreja dos Irmãos, né? Qual é a nossa missão comum? Dentro da nossa missão comum é treinar líderes. Treinar líderes. E nós estamos sendo treinados diariamente, né? Agora, neste momento, nós estamos sendo treinados. Eu estou sendo treinado juntamente com vocês. Como eu disse logo no início, eu não quero ser aquela figura do professor, né? Eu quero aprender juntamente com vocês. Nós aprendemos juntos. Nós estamos crescendo no conhecimento de Deus. Estamos sendo treinados para o ministério, para a vida cristã. Então, não é qualquer pessoa, porque a pessoa tem recurso, porque a pessoa fala bem, porque a pessoa tem desenvoltura. Vamos logo colocar como líder. Eu me lembro, alguns anos atrás, a pessoa casava,
Aí tinha que virar professor, tinha que virar diácono, qualquer coisa dentro da igreja, porque casou. Né? Nada contra quem casou e exerceu alguma função, mas muitas vezes as pessoas não tinham qualificação. E isso trouxe problemas para a igreja. Aqui tem uma imagem, a reunião dos bispos, dos líderes. Vejam que eles já estão com roupas, né, diferenciadas, já estão assumindo uma forma bem diferente de como os discípulos, os apóstolos viviam. Eles não tinham todo esse, como é que a gente chama, toda essa uniformização, né, de essa indumentária, né, toda essa roupa, aqueles chapéus, eu não sei como é que chama, né, bem diferente. Então, essas coisas foram entrando na igreja. Em 426, 10 anos depois desse período do batismo das crianças, iniciou-se um novo período de perseguição sanguinolenta. Muitos crentes perderam suas vidas pagando o preço da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com missões? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. As pessoas precisam se converter, as pessoas precisam se reconciliar com Deus, como nós vimos no texto que nós lemos logo no início, de 2 Coríntios, né? Que fala sobre isso. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Ele confiou a nós a palavra de reconciliação. E nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então, missões aqui, mais do que nunca, era necessário. E hoje, né, missões, podemos dizer também, mais do que nunca, é necessário. Porque o mundo, embora não nos trate, aqui no Brasil, por exemplo, com perseguição sanguinolenta, mas há uma perseguição. Eu não sei se vocês viram, aí eu vi uma notícia na internet de um jovem que matou a moça que ele conheceu pela internet. Ele conheceu pela internet um jovem que era muito tranquilo, a mãe estava assim, muito decepcionada com o filho, porque ele era um bom filho, todo mundo gostava, mas ele vivia na internet jogando aqueles jogos de assassino, né? Tem que matar o outro e tal, e isso foi ficando na cabeça dele. E ele conheceu uma garota, que levou para casa dele, ele matou essa garota. E ele foi preso. E na delegacia, ele declarou que o plano dele era de matar crentes. Veja só, né? Matar crentes. Então, tem esses fatos, assim, que a gente pode dizer isolados, mas existem. Né? Aqui perto da nossa cidade vizinha aqui de Macapá, cidade de Santana, um pastor foi assassinado na frente da sua casa. Um homem que estava pregando o evangelho e ele tinha um trabalho com jovens viciados, tirando jovens das drogas. Esses jovens estavam saindo das drogas. Então, as facções, claro, não gostaram disso e esse irmão foi assassinado a tiros em frente de casa. Há uma perseguição, né? E precisamos estar preparados para isso. Então, o mundo precisa ouvir a palavra de reconciliação. Vamos lá. Uma súmula dos mais significativos eventos ocorridos nos primeiros 5 séculos. Fazendo agora aqui só um resumo. A mudança gradual do governo democrático da Igreja para o governo clerical. Ou seja, quem manda na Igreja é quem está na liderança, a liderança humana. Tem que obedecer. Se não obedecer, é perseguido.
Nós temos que obedecer a Deus, temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer nossos líderes que velam pelas nossas almas. Mas aqueles que impõem coisas que não são da palavra de Deus, então esse não merece ser obedecido, né? Então, houve essa mudança gradual do governo democrático, foi tirado o poder da mão dos membros da igreja, das pessoas mais humildes, e os líderes assumiram essa liderança e começaram a mandar, a determinar as coisas que não eram de Deus. Então, houve essa mudança. Número 2, a mudança da salvação pela graça para a salvação pelo batismo. E a gente sabe, o batismo não salva, né? O batismo é uma demonstração, é uma ilustração daquilo que aconteceu conosco, né? Como diz o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, né? Que nós morremos com Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo de uma maneira ilustrativa, né? Uma figura de linguagem para mostrar que nós estamos ligados com Cristo. Então, naquela época, houve essa mudança, né? Da salvação pela graça para a salvação pelo batismo. Bastava ser batizado. Aconteceu no Brasil, quando os cristãos chegaram aqui, a Igreja Católica chegou no Brasil, em 1500, né? Os índios tinham que ser batizados, e houve a determinação. O indígena que não quiser ser batizado, você pode matar, não tem direito de viver. Porque naquela época, quem se batizava era salvo. E então houve essa mudança, né? A terceira mudança, a mudança do batismo de crentes adultos para batismo infantil. Nós sabemos que a criança não entende nada, né? Aí qual é a justificativa? Não, mas é um compromisso dos pais. Nós fazemos, na Igreja dos Irmãos, nós fazemos a apresentação de crianças, a dedicação de crianças, em que o pai, a mãe, vão lá na frente, publicamente, dizem para a igreja, olha, nós vamos criar o nosso filho de acordo com a palavra de Deus. É um compromisso que os pais assumem de ensinar aquela criança. Ela não está sendo convertida naquele momento, mas quando ela crescer, que ela entender, ela mesma vai entender essa mensagem e ela vai, então, seguir a Cristo. Então, houve essa mudança. Número 4, passou a haver essa hierarquia organizada. Agora tem um clero. E o clero vai determinar, né, tudo. Houve aí o casamento da igreja com o Estado, que nós vimos lá com Constantino. A sede do império mudada para Constantinopla. Aí houve aquele conflito, né, entre o Império Ocidental e o Império Oriental. Houve conflitos. O batismo infantil foi estabelecido por lei, né? Agora era lei, e era tornado compulsório, ou seja, aquela criança ela é batizada, ela não entende, mas ela é obrigada a ficar na igreja. Era uma espécie de garantia para que a criança crescesse e ficasse na igreja e fosse serva do clero. Então, os cristãos nominais começaram a perseguir os cristãos verdadeiros. Então, a Idade das Trevas começa em 426. Já ouviram falar da Idade das Trevas, né? A Idade do Obscurantismo, em que as pessoas não podiam adquirir conhecimento. Elas tinham que viver numa servidão cega, sem poder dar uma opinião, sem poder estudar, sem poder ler, né?
Vamos lembrar que lá que nós vimos o Carlos Magno, ele incentivou a educação. Vamos lá. Número 10, a espada e a tocha, de referência ao Evangelho, se tornou o poder de Deus para a salvação. A espada e a tocha era a figura do castigo, né? Então, o rei, o imperador, assumia a condição de divindade. O imperador era o representante de Deus na Terra. E nós vimos hoje já que todos nós somos embaixadores de Cristo. Número 11. Todo vestígio de liberdade religiosa é desfeito, coberto e enterrado por muitos séculos. Então, o clero usou e abusou, né? Número 12. As igrejas... vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho, né? As igrejas que eram fiéis, né, ao Novo Testamento, que seguiam, né, o Novo Testamento, esses crentes foram perseguidos. A Bíblia, a palavra de Deus, foi retirada da mão do povo. Por muito tempo, os crentes não puderam ler a Bíblia. Eu não sei se vocês já assistiram um filme sobre essa realidade, em que veneno era colocado no livro. Se alguém fosse... Nós temos o costume, eu tenho esse costume de, quando vou virar a página, molho um pouco o dedo, né, com a saliva para virar as páginas. A gente não deve fazer isso, porque é anti-higiênico, né? Mas muitas pessoas fazem isso. E se alguém pegasse esse livro lá na biblioteca e tinha veneno, lá passava o dedo no livro, botava na boca, era envenenado e morria. A palavra de Deus foi tirada do povo, né? O livro escrito. E então esses crentes são assolados, né, e mandados para bem longe. Eles eram escravizados, eles eram mortos. E isso levou também uma dispersão. Muitos fugiram para o deserto, para as montanhas, para vários outros lugares, e ali eles foram recomeçando, né? Houve esse remanescente. Então, esses remanescentes se espalharam, né? E muitos até se esconderam nas cavernas. Então, veja aqui, nós temos um ambiente propício para missões, né? Para se pregar o evangelho verdadeiro, para que as pessoas sejam reconciliadas com o Senhor. E podemos trazer essa realidade para nós. Como é que o mundo está vivendo hoje, né? Nossa sociedade. Nós só criticamos as pessoas. Fulano é drogado. Os políticos são corruptos. Esse pessoal não quer nada com o Senhor. A gente sempre quer criticar, né? Eu participei hoje de uma reunião na escola onde eu trabalho, e os coordenadores, eu sou coordenador de uma área, a área de linguagens e suas tecnologias, e o que se ouviu ali foi assim, só reclamação, né? Os alunos não querem nada, os alunos não estão interessados, os alunos... É verdade, a gente percebe que os alunos... Mas o que nós vamos fazer por esses alunos? Só criticar não adianta, né? A gente tem que oferecer algo que seja de interesse desses alunos, para que eles passem a gostar de estudar. Nós criticamos muitas vezes o mundo, falamos das pessoas, mas o que nós temos feito para que essa realidade mude, né? Então, o Senhor tem nos dado a responsabilidade, nós somos embaixadores, Ele nos deu o Ministério da Reconciliação,
Ele nos confiou a palavra da reconciliação, somos embaixadores em nome de Cristo. Então, gente, vamos lá, fazer missões. Né? Fazer missões. Crer que o trabalho missionário não é nosso, o trabalho é de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ele quer nos usar para fazer missões. Nós temos grandes desafios, né? Nós já temos pessoas que estão vocacionadas, elas já foram chamadas, querem ir para o campo, e o que é que nós vamos fazer? Temos muitas pessoas. E nós mesmos, o que nós vamos fazer? Porque missionário não é apenas aquele que sai da nossa terra, né, da sua casa, para um outro país. Mas nós podemos fazer isso no nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa, né? Na nossa escola. Eu sempre digo que eu tenho em média aí 250 ovelhas quase todos os dias, né, como professor de escola pública, né? E eu tenho esses alunos para mim eu tenho um pouco de facilidade, porque eu sou professor de língua portuguesa, apesar de não falar bem o português, mas eu sou professor de língua portuguesa e eu uso textos da Bíblia para explicar, por exemplo, questões gramaticais. E nada melhor do que texto bíblico para fazer isso. Enquanto não me proibirem de fazer, a gente vai fazendo, né? Então, eu tenho em minhas mãos essa igreja, né? Esse grupo de pessoas que eu posso, então, compartilhar o evangelho com eles, enquanto não somos proibidos de fazer isso, né? A gente não pode fazer proselitismo, mas a gente é obediente a Deus, né? E deseja que esses meninos e essas meninas conheçam a verdade. Então, nós temos muitas possibilidades. Temos a internet, temos as redes sociais, que a gente vê tanta besteira, tanta bobagem, inclusive de crentes, né? Nas redes sociais, e podemos usar muito bem para a proclamação do Evangelho. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre a expansão na Europa, né? Expansão da igreja na Europa, do ano 1000 a 1500. A gente vai dar apenas uma passadinha, né? A gente não vai se aprofundar muito, mas mostrar como foi essa expansão. E depois nas próximas aulas, vamos entrar mais especificamente naqueles personagens de missões modernas. Aí a gente vai estudar vários daqueles personagens, né? Então, vamos lá. Expansão na Europa, 1000 a 1500. Iniciados pelo Papa Urbano II, em 1096, para expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Então, aqui entra esse novo grupo, né, que surgiu no século VII, essa religião, né, fundada por Maomé, e isso estava se expandindo, né? Então houve uma luta, a famosa Guerra Santa, entre os cristãos e os muçulmanos. Então, os cristãos se prepararam para a guerra, uma guerra armada mesmo, né? E foram lutas sangrentas, né, para libertar, por exemplo, Jerusalém desses religiosos muçulmanos. E há muitos cristãos ou pseudos cristãos, né, até crianças foram treinadas para a guerra. Então, com a Terra Santa ocupada, Jerusalém desocupada, aliás, ocupada, né, pelos mouros,
não era mais possível os cristãos fazerem suas peregrinações religiosas até Jerusalém. Então, quem participasse das cruzadas tinha uma boa obra realizada por Deus, né? Era um benefício, né? A pessoa recebia um benefício de Deus se participasse das cruzadas. Então, um dos objetivos das cruzadas era unir novamente a Igreja Ocidental à Igreja Oriental. Então, o resultado das cruzadas surgiu as ordens monásticas militares. Nós já vimos o monarquicismo, né? Que os crentes se isolaram nos mosteiros, né? E agora acontecia isso para os militares. Eles se enclausuravam para treinar, para se preparar para a guerra. A aceitação da guerra com o objetivo de defender a fé cristã. Quem viu a história da igreja sabe que, originalmente, logo no início, a Igreja dos Irmãos, não, até hoje, né, ela não aceita a guerra armada. Nós temos muitos crentes que são militares, né, crentes do Exército, Polícia Militar, Aeronáutica, na Marinha, e defendem a nação, né, defendem o Brasil. Não é uma luta religiosa, né? Eu servi o Exército num período muito difícil, que foi o período da ditadura militar aqui no Brasil, mas, graças a Deus, eu não precisei ir para nenhuma guerra, nem entrar em nenhum conflito. Alexandre Mack, ele até dizia que os crentes não deveriam pegar em armas, os crentes não deveriam ser militares, né? Então, nós temos essa coisa de ser pacífico, né? Como a palavra de Deus ensina que nós devemos ser pacificadores, devemos promover a paz, né? Empenhar-se pela paz, fazer tudo pela paz. Então, naquela época, a guerra religiosa era permitida. Então, com o objetivo de defender a fé cristã. Então, o conflito cada vez maior entre a Igreja Oriental, a Igreja Ocidental, por falta de respeito aos territórios de cada um, né? Um desrespeitava o território do outro, o mau testemunho na história, do que até hoje, né, isso reflete para os nossos dias, mau testemunho na história do cristianismo, resultando até hoje na intolerância dos árabes para com os cristãos e vice-versa. Acontece muito, se bem que os cristãos têm sofrido muito. Eu vi recentemente na África que os cristãos têm sido perseguidos pelos muçulmanos. Aqui no Amapá, eu tenho uma imagem aqui no nosso estado, no Amapá, tem uma cidade aqui próximo de Macapá, o nome da cidade é Mazagão. É uma cidade que foi fundada pelos escravos africanos que vieram do Marrocos. Vieram do Marrocos para cá, se estabeleceram aqui, e eles têm uma festa anual no mês de julho, que é chamada de Festa de São Tiago. Na Festa de São Tiago, eles comemoram a vitória dos cristãos sobre os mouros. Então, eles fazem toda uma encenação. A cidade inteira é envolvida com isso, né? Então, eles preparam os cavalos, eles fazem suas roupas. Eu nunca fui lá para ver, mas a gente já viu pela televisão como eles fazem uma encenação assim muito perto do real. E eles estão lembrando, né, daquela época, a época das cruzadas, a época desse conflito entre os cristãos e os mouros. Bom,
vamos ver um personagem muito importante dessa época, não é muito conhecido, a gente não ouve muito falar desse Raimundo Lu. Ele foi missionário na Tunísia, entre os árabes, e trabalhou na área de apologética, educação e evangelização. Então, diante de toda essa realidade cruel, né, desse momento, esse homem, Raimundo Lu, ele foi missionário. E ele trabalhou nessas três áreas: apologética, educação, evangelização. Apologética é a defesa da fé, né? Ele trabalhou no sentido de defender a fé que estava sendo deturpada, que foi deturpada já por séculos, né? Como nós já vimos do século quarto século em diante. Então, a fé foi deixada de lado e agora alguém levantou para defender a fé, para pregar o evangelho verdadeiro, né? Lembrando que o Senhor é glorificado, né? A defesa da fé. E também na área da educação, para ensinar o povo a ler, ensinar o povo a interpretar aquela leitura, e também a evangelização. Ele trabalhou preparando pessoas para que elas também fossem evangelizadoras. Então, um homem levantou. Claro, esse foi o destaque, mas muitos outros estão nesse momento. Esse homem aí, Francisco de Assis, ele é bem conhecido, né? A Igreja Católica tem como santo, né, o Francisco de Assis. Inclusive, o Papa atual, ele recebeu esse nome, ele pode escolher um nome, o Papa Francisco. Então, é baseado nesse missionário, que foi um missionário em Marrocos, e também foi na Espanha e foi no Egito. E ele fundou a ordem monástica dos franciscanos. Então, Francisco era aquele homem piedoso, o homem que ajudava as pessoas, né? Essa foto aí tem ele numa atitude assim de humildade. Vocês já ouviram, né? Tem música e muita gente fala aí a famosa oração de São Francisco, né? Eu coloquei aqui só para mostrar qual era o pensamento dele quando ele orava, né? Ele dizia: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa oração se tornou uma reza, né, que as pessoas repetem várias vezes. Não é o nosso caso, estou mostrando aqui somente para a gente ver como era esse homem, né, que foi missionário como já mencionei, na Espanha, Tunísia e também no Egito. Ok. Nós vamos... eu tinha conversado com o Ricardo, eu tinha feito uma confusão, a confusão foi minha, né, em questão de horário, e eu prometi que hoje eu ia até às 9 horas, já são 9 horas. Eu vou parar por aqui. A gente continua na semana que vem, ok? A gente vai falar mais especificamente sobre personagens, né,
que contribuíram para o avanço de missões como Wycliffe, Carey, Hudson Taylor e outros bem interessantes. Eu gostaria de falar do James Gribble. Eu sei que tem um livro em inglês, eu ainda não tenho esse livro e eu também não domino o inglês, mas deve ser muito interessante, o livro escrito pelo nosso querido Davi Gillis, não sei se a pronúncia é essa, correta, mas ele tem esse livro que fala sobre a história, né, do nosso grande missionário aos africanos, missionário da Igreja dos Irmãos, né, a África, o James Gribble. Vamos falar de Jim Elliot, aqui na América do Norte, América do Sul, melhor, no Equador, e tantos outros, né? Vamos trabalhar com esses nomes e até chegar na história de missões na Igreja dos Irmãos. Nós já temos um bom princípio, né, que o Ivaldo deu, e nós vamos continuar com esse assunto.